Então, bora reagir agora aqui a mais um vídeo dos canais ESPN, falando tudo sobre a vitória do Palmeiras para cima do Vasco. Como diz os comentaristas, né? Não foi um belo jogo, não foi algo atrativo, mas o Palmeiras venceu, né? É muito importante essa vitória do Verdão para cima do Vasco, tendo em vista que o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro. E não foi uma derrota qualquer, né? Foi uma derrota, foi uma vitória do Cruzeiro em que assusta até o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras vai enfrentar esse time. Foi algo assustador. O que o Cruzeiro fez contra o Flamengo, nenhum time tinha feito desde o ano passado. O Flamengo não sofreu o que sofreu contra o Cruzeiro desde o ano passado. Peso para o atacante. Vitor Roque já tinha 2 gols anulados e, enfim, marcou pela primeira vez depois de 13 jogos. Nesse momento de alívio para o camisa 9, o técnico também exalta a confiança no grupo. Para o treinador, é preciso ter paciência, e não só com o atacante. Uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência. O Palmeiras poderia ter feito mais um. Mas por partes. Primeiro vamos pro Rio de Janeiro, certo? Isso, mandante do jogo Vasco da Gama, que mandou o jogo em Brasília, aliás. Fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, aquela história da obra pronta. E aí é mais fácil, quando a obra está pronta, criticar o engenheiro, o arquiteto ou o mestre de obras, né? Mas a verdade é que muitas coisas explicam, no ponto de vista vascaíno, a derrota de ontem, que se desenvolve através de mais uma falha individual, dessa vez do volante Hugo Moura na saída de bola. Tem sido característica da campanha do Vasco em 2025, perder jogos, desperdiçar pontos em função de falhas individuais mais clássicas. 6 jogos sem vencer na temporada e nos últimos 6 jogos apenas 2 gols marcados. Desempenho ofensivo do Vasco é muito ruim. Muitos torcedores reclamando, evidentemente, das ausências do Coutinho e do Verratti no jogo de ontem lá em Brasília, mas o próprio Verratti falou numa entrevista que efetivamente essa decisão dele não jogar foi consensual entre a comissão técnica e o próprio jogador, e o mesmo se aplica ao Felipe Coutinho. O que se sabe é que os dois jogadores têm demonstrado estresse físico e mental, e por conta disso seria mais importante preservá-los ontem para que eles possam entrar em campo pela Copa Sul-Americana na partida contra o Puerto Cabello, que acontece na próxima quarta-feira. Aliás, o Vasco tem uma logística bem complexa. O time treinou hoje pela manhã em Brasília, viaja hoje à tarde para a Venezuela, treina na Venezuela amanhã à tarde, joga na quarta, treina lá na quinta à tarde viaja para Salvador, treina no estádio Tapituaçu na sexta-feira e joga contra o Vitória sábado à noite. E aí depois, em seguida, volta ao Rio, faz 2 treinos ainda aqui no Rio de Janeiro, antes de voltar a viajar, pegar o avião para Buenos Aires para enfrentar o Lanús. Muito tempo longe de São Januário, e a certeza interna de que o rendimento do time é completamente diferente quando não joga diante do seu torcedor. Só para não dizer que não falei de Fernando Diniz, seguem as negociações e o impasse é simples, fácil, rápido e líquido de ser explicado. Grana. O Vasco não paga valores altos para treinador. Diniz pertence ao elenco de técnicos que trafegam aí na faixa de R$1 milhão por mês de salários, e evidentemente esse valor o Vasco não está disposto a pagar. Se houver uma equação entre as duas partes, em breve o Diniz pode ser anunciado como técnico do Vasco, até porque é uma negociação explícita que já acontece há uma semana, meus amigos. Ô, Rafa, eu quero você com a gente ainda nessa conversa sobre Vasco e Palmeiras, então espera só um minutinho, porque na tela também tem o Vlad, tá? Vamos lá falar com o Vlad, então, fora de casa, e essa garantiu o time o retorno à liderança da competição, Vlad. Exatamente, Bruno e Mário, um grande abraço para vocês, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. 7ª vitória seguida fora de casa do Palmeiras, chegou a uma sequência invicta de 18 jogos sem perder longe dos seus domínios. A melhor desde 1996, quando era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, naquele famoso Palmeiras que foi campeão paulista. Palmeiras que vem numa sequência muito boa no Campeonato Brasileiro, se prepara para o jogo contra o Cerro Porteño, que será na quarta-feira.
pela Libertadores da América. O Palmeiras, líder do grupo, com 100% de aproveitamento. Fez um treinamento agora no período da manhã. Já no período da tarde, os jogadores descansam. Amanhã faz outro período de atividades e logo em seguida viaja para o Paraguai para fazer essa partida que a gente sabe o histórico entre Palmeiras e Cerro Porteño, bastante complicado. O que tem funcionado muito no Palmeiras nos últimos jogos é principalmente a defesa do Verdão, que é a menos vazada do Campeonato Brasileiro. Sofreu apenas 3 gols, vem a 4 jogos sem ser vazada. Então a questão, a gente viu muitas mudanças em relação a essa parte, entrada de alguns jogadores, e o Abel Ferreira conseguiu fazer essa gestão muito bem feita da parte defensiva do Palmeiras. Outro jogador que o Palmeiras bastante desempenho muito bom, que o Abel vinha inclusive elogiando, é o Alan. 21 anos, garoto revelado na base do Verdão, quase saiu do Palmeiras, mas acabou permanecendo, jogou a Copa São Paulo, teve o contrato renovado até 2027 e uma multa rescisória de 600 milhões. Ontem o Abel até disse que o Alan é uma máquina, porque corria praticamente o campo todo, consegue fazer várias funções. E agora a gente vê como o Palmeiras vai se preparar para esse jogo da Libertadores para conseguir encaminhar muito bem a vaga para as oitavas de final. Mari e Bruno, volto com vocês. Vamos para os números, então, do autor do gol do Palmeiras, tá? Com muitos destaques também para outros personagens, como o Vlad trouxe, do Miúdo, que entrou também. Até porque o Palmeiras vinha naquele momento de ter que mostrar uma certa força no mercado, né? De que não conseguia trazer o camisa 9. Né, em cima do Palmeiras. Tirar o escorpião do bolso, fazer a contratação e saiu o gol. Porque estava sendo questionado, né, Mar? Claro, ninguém é contratado por 200 milhões de reais e não existe uma expectativa em cima, Não, claro que sim, porque ele sempre foi conhecido por fazer gol, né? É um jogador de grupo, do time, ele colabora. Teve o lance do pênalti contra o São Paulo, que foi com ele e tal. Mas ele sempre fez gol na carreira, né? No Cruzeiro, no Atlético Paranaense, assim. Era o gol a marca. E aí você percebe também que estava faltando um pouco de confiança, né? E sai o primeiro gol, ele até não chega inteiro na bola, né? Ele vai... E a bola veio meio estranha. E ele calcula também o tempo de dar a finalização, né? Ele ia dar mais um passo, sim, ele dá uma travada para finalizar, né? Chega a pegar no braço do Léo Jardim, agora acaba essa história. Agora ele tem que ter sequência e tranquilidade. Ele é um atacante chato na área, chatíssimo. Porque ele não é o cara que vai facilitar a marcação, característica do jogo dele, né? Então, aquela do zagueiro esticar o braço e saber que o atacante está sempre ali, com o Vitor Roque ele é liso. Ações desastrosas do Vitor Roque, perdendo um monte de gol. Lógico que não era o padrão, não era o que se imaginava. Gols perdidos como a gente viu do Flaco. Tem esse, por exemplo. O Flaco que estava fazendo os gols. Exato. Também. Mas eu vejo algo que era até natural da questão de adaptação, de se estabelecer no time. Chama atenção pela expectativa que foi criada, ainda mais num clube que mais do que precisava dar uma demonstração para o mercado, de buscar um cara tão pesado como o Vitor Roque, tinha uma ânsia de anos por um camisa 9. Então acho que isso aumenta a expectativa em cima dele. Então acho que esse gol também vai tirar um peso muito grande, vão sair gols de uma forma mais natural nos próximos jogos, mas eu acho que ter muita calma também em relação a esse processo de jejum, porque para mim ele é um 9 com a característica do time do Abel. Assim, então acho que ele tem tudo para dar muito certo nesse time do Palmeiras. Mas eu confesso que eu já estava ficando... Assim, tá na hora de sair. Tá na hora de sair. Até pelo valor, né? Exato. Querendo ou não, o que o Palmeiras estava precisando? Contratar um cara para marcar gols. E a gente falava que a cobrança era, não, o Palmeiras vendeu o jogador para fazer 1,1 bilhão, né? Que a gente fazia a conta de vendas do Palmeiras. Cara, dá para fazer uma contratação mais de peso, dá para arriscar um pouco mais o mercado. Aí contrata o Vitor Roque. E ele não faz gol. E aí, quando o Flaco entrava, era o Flaco que fazia? Se é pra fazer pressão na saída de bola, correr de um lado pro outro e perder gol, tava o Rony, dadas as devidas proporções. Dadas as devidas proporções. Mas, assim, até por acreditar no Vitor Roque, é isso. Falar, cara, o Vitor Roque faz gol pro pessoal não começar a perder a paciência. E voltar a cobrança e a pressão que existia quando ele chegou no Barcelona. Sim. Que aí você murcha o menino. Então, ele precisava fazer o gol, né? E lembrando que eu sei que esse é um assunto que hoje a gente até tinha combinado de não falar... Mas eu vou falar bem rapidinho. O quê? Ele é um jogador de seleção, né? Ele é um jogador de seleção. Ah, tá. É um jogador de nível de seleção. E ele vai perdendo espaço, né? Porque você é um cara visado, é um cara que o mercado conhece, é um cara que você aposta muito. Você começa a entrar nessa de pegar 900 minutos sem fazer gol, você
Mas perdendo espaço nesse que a gente chama de Brasileirão. Sim. Brasileiro. Porque falava do... Como o Igor Jesus perdeu, lembra? Sim. Aquele espaço, depois da má Onde? fase ali do Botafogo. Nesse lugar aí que você falou. Agora, o Vlad lembrou bem, a defesa. Como a defesa do Palmeiras tem sido segura e mesmo com os desfalques. Porque se você pegar o que é o Brasileiro do Vasco, para mim, a prioridade tinha que ser essa. Aí não é culpa do Carille, né? Pois é. Exato. Porque quando o Carille fez isso contra o Corinthians, caiu o mundo em cima do Carille. Lembra, Mari? Mas o que eu falei aqui, quando você estava no período de férias, eu falei assim, não que o Carille seja um santo. Não, Bruno, tá Isso tudo tá na bem. lei. Isso Não, é lei. mas Você é contra a lei, é isso? Não, eu só falei quando você estava de férias. Não falei mais nada. Mas você Quando falou com o uma Bruno- certa ironia. Quando o Bruno estava na segunda férias dele desse ano, só nesse semestre, por exemplo, só trazendo aqui um contexto temporal, a gente falava assim, cara, até o Carille, ele não é um santo, não é que ele está fazendo tudo certo, mas às vezes até a saída do Carille vai ser importante para falar assim, Isso. porque why always me? Por que sempre eu, né? Porque, querendo ou não, tem coisas que vão muito além do Carille acertar o... E agora ele não é mais o alvo pra você ficar lá. E agora? Não tá lá mais. E agora? Entendeu? Então, porque é isso. Vai poupar o jogador no Brasileiro para disputar a Sula? Eu questiono bastante. E mesmo assim, o Vasco ainda fez um primeiro tempo bem equilibrado com o Palmeiras. Só que aí acho que a profundidade de elenco... Ainda no primeiro tempo perde 2 jogadores, né, Dom? Também teve Sim, isso. Que estavam jogando bem. O Lloyd Augusto acho que foi o melhor jogo dele pelo Vasco. Eu acho que foi. Mas aí, né, Rafa? A concorrência não é forte, né? Então, mas aí fica essa questão de vale a pena poupar para a Copa? Ou assim, sabe qual que é a impressão? A mesma que a gente teve no jogo contra o Corinthians. Vou enfrentar o Corinthians na Neoquímica, eu nem tô contabilizando esses pontos. Vou jogar com o Palmeiras, não adianta nem contar esse tipo de ponto. Por isso eu já vou vender meu mando, vou A impressão poupar, é essa, né? Eu ia perder de todo jeito? Não sei, hein, Rafa? O que dá para discutir, eu acho que a discussão é válida, é se o conceito de poupar ele é aplicável no início de mês de maio para um time que ficou um tempão sem jogar, porque foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, ficou quase um mês sem participar do jogo oficial e aí algumas partidas depois já tem que poupar 2 jogadores importantes, aí você pode questionar a condição biológica de ambos, será que ambos estão na sua plenitude, vai poder jogar futebol profissional? Não sei, acho que cabe o debate, tanto para o Verratti quanto para o Coutinho, acho até que o Coutinho é uma situação mais preocupante porque ele tem um histórico de lesões, desde que ele voltou para o Vasco também. Porque, conceitualmente, não faz muito sentido você fazer escolhas a essa altura da temporada. É isso aí, galera do Verdão. Vitória importantíssima, né? O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, vamos dar uma olhada aqui no calendário, que eu nem estou meio ligado no que está acontecendo aí no calendário do Brasileirão. Palmeiras enfrentará o Cerro Porteño no próximo jogo. Ixi, rapaz. Choque Rei. Próximo jogo do Brasileiro. Choque Rei no Allianz Parque. Pelo menos o jogo é em casa, né? O mando de campo é do Palmeiras. Se vai ser no Allianz Parque, eu já não sei. O São Paulo não perdeu no Brasileirão. A última derrota, na verdade, do São Paulo foi para o Palmeiras, né? No Campeonato Paulista, nos playoffs ali. Na semifinal, um gol de pênalti. Foi muito importante essa vitória do Palmeiras em cima do Vasco, né? Vamos ver se o Palmeiras consegue também vencer o São Paulo, né? Tem aquele negócio ali de clássico, mas dá para acreditar sim em uma vitória do Verdão nesse jogo aí, né, galera? Dá para vencer o time do São Paulo e largar mais ainda na liderança. Vamos ver o Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Central Córdoba na Argentina e tem um jogo contra o Bahia. É o Bahia que tá arrebentando todo mundo, né? Vai ser mole não.